É diferente, né? Nós queremos ouvir Jesus, mas a grande realidade é que a gente quer muito mais que Ele nos ouça, porque a gente vive clamando, a gente vive pedindo, a gente vive intercedendo. Perdão, a gente quer muito mais que Jesus nos ouça do que ouvir Jesus. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Aqui, na verdade, nós temos duas classes. Os publicanos, os cobradores de impostos, que eram detestados e odiados. E aqui nós temos os pecadores em geral. Os bêbados, os mendigos, os coxos, os paralíticos, as prostitutas, enfim. Todo mundo, a ralé, as pessoas mais humildes, as pessoas que estavam numa pior, chegavam-se para ouvir e para falar com Jesus. E agora nós temos aqui a outra classe. E os fariseus e os escribas murmuravam, reclamavam, dizendo: este Jesus recebe pecadores e come com eles. Então percebam, amados, que a vida não imita a arte, não. Aqui é realidade, aqui é a Bíblia, aqui é a palavra de Deus. Então o que vivemos hoje é o que acontece nesse texto aqui. O que você passa, o que eu passo, o que nós vivemos é simplesmente isso. Amados, quem vai dar valor para mim e você? Quem vai ouvir? Dizia o profeta Isaías: quem deu crédito à nossa pregação? Quem dará valor a mim e a você? Quem vai dar valor àquele que está pregando a verdade? Quem vai dar valor àquele que está sincero? Quem vai dar valor àquele que, mesmo que esteja passando por dificuldade, é sincero diante do Senhor? Estamos vendo aqui as pessoas que vão dar valor. Geralmente são aquelas que estão passando pelo mesmo problema. Geralmente são aquelas que também estão numa pior. Geralmente também são aquelas que estão passando por problemas tão ou mais graves do que os nossos. Já reparou isso? Gente que está um pouquinho melhor vai se esquecer de você, ou vai te criticar, vai falar por que você está assim, por que você está daquele jeito. Aqui no caso, nós estamos falando de um pregador maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Senhor Jesus Cristo, pregando. Quem estava a fim de ouvir? Publicanos, cobradores de impostos, e todos os pecadores, ou seja, pessoas que necessitavam de perdão. Quando aquela mulher com o vaso de alabastro, aquela prostituta, quebra, derrama tudo aos pés de Jesus, chora e enxuga com seus cabelos as lágrimas, Jesus fala assim: quem muito pecou, muito foi perdoado. Entre outras palavras, tá, gente? Ele fala isso. Então, as pessoas que estão com maiores problemas na sua vida são as que mais necessitam e mais procuram perdão e a misericórdia de Deus. Aquelas que já se acham perfeitas, aquelas que já se acham normais, tranquilas, não precisam de conserto, não precisa aprender Bíblia, não precisa estudar a palavra de Deus, não precisa frequentar a casa do Senhor, não precisa nada, não precisa ser um crente fiel. Geralmente ela vai julgar. E aqui nós temos fariseus e escribas. Queridos, os fariseus eram basicamente doutores da lei. Os caras sabiam a Torá do início ao fim, sabiam o Pentateuco do início ao fim, sabiam a lei do início ao fim. Para eles, Moisés era o rei ainda. Para eles, Moisés era Deus no céu e Moisés na terra. Eruditos, doutores da lei, os caras eram craques no Pentateuco e na Torá e nos profetas. Eles dominavam a leitura dos pergaminhos, eles dominavam e sabiam como ninguém. Mas o que adianta? Não cumpriam. E agora aqui, os escribas, outra classe super respeitada e poderosa. Eram os caras que escreviam, eram os caras que literalmente lidavam com as escrituras, lidavam com os pergaminhos, tinha uma inteligência fora do comum, ok? E esses caras, os escribas e os fariseus, eram super respeitados, porque notadamente, isso aí a gente não pode negar, eram pessoas acima da média em termos de sabedoria, ou seja, eles eram pessoas muito inteligentes, de fato. Só que aqui, queridos, está alguém 1 milhão de vezes infinitamente mais conhecedor de tudo, infinitamente mais inteligente do que todos. Aqui está Jesus Cristo, e Jesus Cristo está falando justamente para as classes menos favorecidas. E as classes menos favorecidas queriam ouvir Jesus. Claro, Jesus também pregou para os sacerdotes. Jesus prega para fariseus, para saduceus. Jesus, tanto no cenáculo quanto na sinagoga, prega. Jesus, basicamente criança, pregava já, ensinava. Queridos, e muitos ouviam, muitos respeitavam. Lembro-me de um sacerdote que falou: Senhor, mas o que eu vou fazer para nascer de novo? Porque Jesus falou: é necessário nascer de novo. Ele não consegue entender. Então, percebam como Cristo Jesus, ele sempre se colocava à disposição para todos aqueles que chegavam a ele. Todos, fossem pecadores, fossem publicanos, fossem escribas, fossem fariseus, fossem sacerdotes, enfim, fossem quem fossem. Jesus estava ali, ministrando e pregando. Quem quisesse ouvir, que ouvisse. É como você está agora aí, me ouvindo aí, me vendo aí na internet. Talvez você caiu agora de paraquedas aí. Está me ouvindo? Está me vendo? Você pode agora mudar de vídeo, um abraço, mas você pode continuar aqui, me vendo e recebendo a palavra do Senhor. Assim era com Cristo. Quem queria ouvir, ok. Quem não queria, tchau. Só que esses caras aqui, em vez de se retirar, não. Olha o que eles faziam. Gente, olha o que esses caras faziam.
É isso, gente. Tem gente que não quer e não deixa os outros quererem. Os fariseus e os escribas não queriam ouvir, não queriam aprender e estavam ainda criticando Jesus. E é claro, queridos, a gente não está aqui no contexto aqui, a gente não está aqui fazendo nenhum tipo de conjectura, mas notadamente esses caras estavam falando alto, estavam murmurando, falando alto, dizendo, como é que ele se reúne com essa gente? Tentando afastar essa galera de Cristo. Tem gente que hoje, infelizmente, não quer ouvir e não quer te deixar ouvir. Não quer aprender e não quer te deixar aprender. Não quer se consertar e não quer deixar você se consertar. Como, pastor? Infelizmente, influenciando de maneira errada muita gente e tentando te influenciar de maneira errada. Eu estou aqui ministrando a palavra da verdade e o que eu estou falando é a mais pura verdade, é a palavra de Deus. Porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, só estou falando da verdade aqui. Eu estou aqui replicando aquilo que Cristo mandou fazer e por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Eu estou agora. Quem nesse momento, nesse mundo, nesse planeta Terra, pode me sintonizar nesse momento e fala português como eu, está me ouvindo agora. Eu estou pregando. Daqui a algum tempo o YouTube vai lançar na plataforma aqui a tradução simultânea. Vai ficar melhor ainda. Vamos alcançar muitas vidas. Mas quem nesse momento fala português está me vendo. Tem oportunidade. Você está entendendo o que Deus está falando? Aqui, Cristo estava ministrando e pregando e quem quisesse o ouvir. Amados, como eu falei lá no início, poucas são as pessoas que estarão ao nosso lado. Aqui nós vamos inverter agora. Jesus queria estar ao lado de todas as pessoas, principalmente de quem realmente ele sabia que precisava. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Amados, nós somos homens e mulheres que precisamos e somos ouvidos por Cristo. É diferente, né? Nós queremos ouvir Jesus, mas a grande realidade é que a gente quer muito mais que ele nos ouça, porque a gente vive clamando, a gente vive pedindo, a gente vive intercedendo. Perdão, a gente quer muito mais que Jesus nos ouça do que ouvir Jesus. Mas nesse momento você está ouvindo a palavra do Senhor Jesus. Nesse momento você está ouvindo e você está testificando que ele te ouve. Mas também você precisa ouvir a voz dele. Porque se você ouvir a voz dele, você vai aprender. Você vai aprender tanto que você vai ser liberto pela palavra dele. E conhecereis a verdade vos libertará. Você vai aprender tanto que você vai ter fé. E a fé vem pelo ouvir da palavra. Ok? Então as coisas vão se sincronizando na tua vida. Você vai sendo liberto e você vai sendo cheio de fé. E à medida que você vai sendo liberto e vai sendo cheio de fé, você vai se transformando a cada dia. E você vai vivendo o melhor de Deus. Mas também, concomitantemente, ou seja, nesse meio período, nesse meio tempo, juntamente com tudo isso, vai ter sempre alguém tentando te afastar da presença de Deus. Vai ter sempre alguém tentando e te perguntando, por que você está aí? Por que está fazendo isso? Está fazendo aquilo? Então você tem que mirar sempre o teu foco na presença do Senhor Jesus Cristo. Você sempre precisa mirar o teu foco naquilo que Deus quer para a tua vida. E o que Deus quer para a tua vida é que você cresça na presença dele. Tal como Cristo falou para todos aqui, Cristo está falando para todos agora. Tal como Cristo foi julgado, querido, não é diferente hoje. Aqui no canal vem alguns haters, algumas pessoas que vêm aqui falar besteira e vai ser sempre assim, até que Jesus volte para buscar a gente. Mas eu não vou abrir mão de fazer o que eu estou fazendo aqui. Eu vou ministrar a palavra de Deus. Vou declarar a bênção de Deus na minha vida e na tua vida. E vou declarar que somos mais que vencedores, porque o Senhor está cuidando de mim e de você. Por isso, é esta palavra que nos liberta. É esta palavra que nos restaura. E é essa palavra que eu vou continuar ministrando aqui. E se você crer, você pode falar, Senhor, eu recebo essa palavra no meu coração e tomo posse no nome de Jesus. Amém, queridos? Deixa nos comentários aí. Eu tomo posse desta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo?